A gente internaliza muito, né, na formação da nossa personalidade, o que os nossos pais falam, ou até o que não é falado, principalmente o que não é falado, né? Então, a gente vai, quando não se fala dentro de casa, a gente, criança, entende mesmo que inconsciente, mesmo que ela não fale, tipo, você não pode falar sobre isso. Criança entende inconscientemente que aquilo é um assunto proibido. E a gente leva muito. Nossa, o tanto de gente que tem, não só questão de falar, mas questão sexual mesmo, por conta do peso familiar que se tinha em torno do assunto sexualidade, e aí nunca pôde, tipo, aflorar isso. Então, daí tem um processo de adulta de desconstrução gigante, assim, né? Sobre o assunto. E parece que a pessoa quer perpetuar uma infelicidade, né? Mas é inconsciente, eu assim, acho, né? Cara, eu demorei, sei lá, não sei quantos anos da minha vida pra entender. Eu não quero que minha filha demore esse tempo todo. Você sabe que eu ouvi isso, essa frase muito doida, né? Eu escutei essa frase de uma ex-sogra minha, inclusive. Uma vez ela falou pra mim, daí no processo que eu comecei a entender feminismo, aí a gente passa por aquele período que, tipo, começa a chocar as pessoas, né? Quando você começa a entender as coisas, e aí, tipo, você sai daquela boneca para uma pessoa questionadora sobre as coisas. E ela falou pra mim que eu tava uma mulher muito difícil, porque ela demorou, tipo, 50 anos da vida dela pra agir do jeito que eu tava agindo com 28. E eu falei, mas que bom, não é? Você não acha bom? Olha o tempo que eu tô ganhando. E ela achando ruim, assim. Uhum. Eu falei, que bom que eu não precisei, tipo, viver 50 e poucos anos pra alguém falar pra mim, pra eu um dia descobrir que eu não precisava ter passado por nada dessas coisas, assim. Que ótimo que eu descobri com 20 e poucos. Que agora eu tenho menos tempo da minha vida vivendo coisas que eu não precisava viver. Sim. Mas é inconsciente, eu acho, também, né? Tipo, não é nenhuma perpetuação proposital, que eu não quero que você descubra. Mas a minha dificuldade de lidar com o assunto também me impede de verbalizar. Sim. E se eu verbalizar, principalmente pais, né? Se eu não sei lidar com uma coisa, eu verbalizo, essa criança vai me questionar. Vou fazer o quê? Sim. Diante desse questionamento, Sim. né? Que eu não sei como lidar. Eu sou pedagoga, né? E eu lembro uma vez que quando eu comecei a ir pro estágio, eu vi uma coordenadora falando assim, a criança que tá pronta pra perguntar, tá pronta pra ouvir a resposta. Sim. Então ela falou, você não precisa, obviamente, chegar escrachando um livro de biologia pra criança. Sim. Mas se ela perguntou A, responda A. Sim, sim. Dê a informação que ela quer. Porque se ela não tiver de você, ela vai ter de outro lugar. Então, dê a informação pra criança. Exatamente. Né? Então, assim, condizente com a idade, Sim. obviamente. Mas não deixa, não vai numas de cegonha e... Não adianta. Porque não adianta. Especial no mundo que a gente tá, né? Exatamente. Na nossa época, ainda tinha que ir lá na biblioteca achar um livro, alguma coisa, assim. Sim. Mas agora, você deu Sim. um Google, que com 6 anos, sei lá, aprendeu a escrever, já sabe dar um Google ali. E ele consegue ter essa informação. E, às vezes, muito mais equivocada e muito menos cuidadosa do que isso, E eu né? acho que a minha geração de mães, assim... se vê diante de uma coisa, porque assim, a gente quer fazer diferente do que teve, mas como a gente não teve, a gente não sabe como fazer. Sim. Então, assim, teve amiga minha, porque eu, da minha idade, eu sou a que tem filha mais velha, né? Então já teve amiga minha de me ligar e falar, Cris, como é que eu converso? Como que você fez? Sim. Como é que você chegou nesse assunto? Eu não sei como chegar. E aí eu tento falar, olha, eu não sei, mas pra mim funcionou assim. Eu fiz desta forma. Ai, obrigada, já me deu uma luz aqui, isso aqui. Mas é isso, porque como a gente não teve, a gente não sabe fazer. Mas a gente quer fazer. E aí a gente fica nessa. E aí, como é que eu chamo a minha filha, marco uma conversa, senta aí. O que eu faço? Falta ferramentar mesmo, né? Assim, a gente não tem muitas ferramentas mesmo. Falta essa atenção, esse treinamento. Por isso que eu acho que educação sexual é um assunto que precisa muito ser debatido a nível fora de casa, né? A nível de escola, de instituição. Por isso, né? Pra gente ferramentar pessoas para também terem essa conversa. Sim. E eu acho que o ideal é a gente incluir no dia a dia, né? Tipo, de uma maneira leve e dentro do entendimento daquela criança, mas, tipo, sempre falando com mais naturalidade sobre corpo, né? Sobre situações. E é o que você falou, tipo, quando a criança te traz uma pergunta, muito provavelmente ela sabe já alguma coisa sobre aquilo. Aí você manda aquele primeiro... Eu falo só, primeiro você manda o Miguel do... O que você sabe sobre isso? Pra você também saber o que ela quer saber. Porque às vezes ela quer saber um negócio desse tamanho. E você conta tudo, não Você já viu aquele vídeo do azeite? Tem um vídeo maravilhoso da menininha. Como que é? Que ela pergunta, mãe, o que é virgem? Já viu? Uma criancinha na mesa. Ela fala, mãe, o que é virgem? Aí a mãe fica, né, tipo, meia hora de explicação. Eu e papai, quando a gente se conheceu, não sei o que. E a menina aqui assim. Aí ela termina de falar tudo, ela fala... E extra virgem? Que ela tá, tipo, com só lendo o azeite. Então, assim, sempre é bom perguntar, né? O que você sabe? Onde você ouviu? O que você já Onde ouviu você ouviu falar? essa sobre palavra? isso?
O que você já sabe sobre isso? Porque aí também te dá um pouco da dimensão do que ela consegue absorver de informação momento, ali. sim. Mas é isso, não adianta não responder, não adianta fingir que não acontece. Essa cultura do fingir que adolescentes, né, crianças em desenvolvimento, adolescentes não vão ter sexualidade, vão ter, né? A sexualidade ela é inerente à existência do ser humano, assim. Sim. Ou você recebe essa educação de uma maneira ativa, ou você vai absorver passivamente do que você observa no mundo. E pode vir informação errada, Total. E é o que mais vem, né, gente? É o que mais vem. Infelizmente, a internet ela é maravilhosa, mas ela também te dá acesso a todo tipo de conteúdo, né? A gente tem, tipo, pornografia, que é um conteúdo Sim. que super, Sim. super chega nas crianças e adolescentes. E se você não tiver um contraponto disso com educação sexual, fica Sim. nessa, né? Fica nesse conhecimento aí. E até pelo, assim, você não dá informação, você acaba fazendo a criança entrar sem querer em contato com pessoas maliciosas. Sim. Ela não tem noção. Ela não tem noção que uma foto dela pode valer milhões no mercado negro, Sim, entendeu? sim. Ela não tem essa noção. Então, se você evita muito falar e vira um assunto que você nunca fala, a hora que um estranho vira pro teu filho e fala, não conta pra tua mãe, ele não conta, porque ele não tem essa abertura pra contar. Exatamente. Eu acho que de tudo, a coisa mais importante de educação sexual é o consentimento, é explicar esses limites, assim. Se a gente imagina o tanto de coisa que muita gente não precisava ter passado, né? Exato. Ontem eu vi uma reportagem que saiu, não sei se foi Mídia Ninja, Quebrando Tabu, alguém colocou sobre uma menininha que assistiu uma palestra de educação sexual e no final denunciou um caso de abuso de um tio com ela, assim. Então, cara, precisa, sabe? Precisa Porque ter esse tipo de informação. Sim. não tem malícia, daí vai aprender da maneira errada, vai construir uma sexualidade toda errada, vai se submeter, às vezes, a situações que não precisava Que não passar. Então, E é importante. a gente citou aqui outro dia da série lá do João de Deus. Hum, E como, quando uma fala, vem 300 casos, né? sim, sim. De um monte de gente que passou pela mesma situação. Se a gente começa a conversar, assim, não sei se vocês já tiveram essa experiência de estar numa roda de mulheres e abrir esse assunto, assim. Já, é impressionante. Cara, é muito Todo mundo chocante. teve alguma Todo experiência. mundo tem. Em geral, as pessoas não falam muito ativamente, mas se você começa o assunto, cara, é muito triste, assim. Sim. Quase, sei lá, pelo menos umas 9, de 8 de 10 mulheres que você tá numa roda, geralmente já passaram por alguma Sim. coisa, É. né, que marcou. Então, esses limites precisam ser bem estabelecidos na cabeça das mulheres para que elas não passem por isso, na cabeça dos homens também, porque não é nem ensinado o que é consentimento, né? Tipo, pros caras também é ensinado um rolê meio, mulher deve isso aí pra você, você fica insistindo até você conseguir esse rolê Você tem aí. que ser pegador, não sei o quê. Então, né? a gente tem todo um Você ainda processo. é virgem, tipo, o cara é mó novão, né? Sim. Então, tem essa pressão. Não, tem um lado péssimo pros caras também, da construção da sexualidade deles. Tem um lado péssimo de ensinar mesmo, como se a sexualidade feminina sempre fosse disponível pros caras usarem do jeito que eles quiserem. Então, tipo, eles vão com essa ideia, como adultos, né, que eles têm direito a isso. Então, precisa mudar essa história. Eu acredito muito que ela só mude se a gente começar a educar mesmo, sexualmente. Falar sobre isso, levantar esses debates e trazer desde cedo, sabe? Por exemplo, você não vai, quando a gente fala de educação sexual, você não vai falar de sexo pra uma criança de 6 anos, gente. As Óbvio. pessoas confundem isso, É, entendeu? ela nem Educação sabe- ela nem sabe o sexual que é com isso. introdução ao sexo. Claro que Sim. não, cara. Você vai falar sobre sexo com quem for viver sexo, que é adolescente, né? Essa faixa etária você já tem que falar, porque eu sinto informar vocês. Eles vão viver. Você querendo ou não querendo, os adolescentes vão viver, né? Exato. Mas Na verdade, você sabendo ou não sabendo, eles vão eles viver. te contando ou não, eles vão viver? Sim, todo mundo. Eu falo, gente, todo mundo já foi adolescente. Você sabe muito bem como é. Você não deixa de viver a experiência da sexualidade. Não importa o quanto de medo coloquem na sua cabeça. Não importa o que falem pra você. Essa curiosidade vai ser despertada dentro de você. Então, se for fazer, vamos fazer direito. É. Bem orientado, com as Exatamente. informações. E quando a gente tá falando de criança, a gente tá falando de informações importantes. Tipo isso. Consentimento, limite do meu corpo, limite do corpo do outro. Né? Tipo, ninguém pode tocar aqui sem minha mãe e meu pai saber, né? Não posso guardar esse segredo, não preciso guardar esse segredo. Até noções básicas, né? De desenvolvimento, eu tenho tantos aninhos, 9 aninhos, e tá surgindo um seio. O que é isso, sabe? Tipo, essas coisas básicas. Menstruação, né? Higiene menstrual. Então, é um processo todo para ser levado em conta de acordo com a faixa etária. Ninguém vai sentar e falar pra criança, não vai passar pornografia pra criança. Você, enquanto médica, o que você acha? Qual que é a melhor forma de lidar com, por exemplo, uma criança trans? O que você... Espera, não espera? Aham. Como é que...
Tem que que esperar, você em acha? geral, né? A infância. Então, assim, muitas crianças trans não viram adultos trans. Existem crianças. Porque é muito comum na infância que você questione gênero, né? Que você não queira usar roupa, que você não queira brincar de tal coisa. Simplesmente porque às vezes não é uma coisa do seu interesse, Sim. né? E porque é muito, muito simples você pensar que, sendo mulher, se você cresce num ambiente com vários meninos, é muito fácil de você identificar ao seu redor que eles têm, já desde criança, que eles têm mais privilégio, que eles têm mais liberdade. Então, às vezes, por exemplo, no caso das meninas, muitas meninas se identificam ficam negando usar vestido ou querendo jogar bola, simplesmente porque elas entendem que aquilo Sim. ali é uma atividade que dá uma liberdade pra elas maior do que se elas estiverem seguindo um Mais determinado aventura e comportamento. Então, assim, o ideal é esperar. Se você olhar as minhas fotos de criança, você vai falar assim, essa criança vai se identificar com o Sim. gênero masculino quando crescer. Pois Porque eu era a mais desengonçada. Isso aqui, ó, que é até hoje, era assim, de criança. Tem foto minha, já tá todas minhas vestidinhas, eu tô de vestido meio assim, meio humano, sabe? Claramente, se alguém olhasse e fosse tomar alguma providência naquele momento, seria essa. Ia falar, ó, aqui, com certeza. E gênero é muito uma construção, né? Então depende muito do contexto. Gênero é uma construção social, né? Então depende desse contexto também que você tá inserido ali. Eu até né? brinco com a Nani People, que eu falo assim que a Nani é tão feminina no jeito dela, nas coisas, nas decisões, no andar, no se vestir. Ela é tão feminina que eu falo que se botar eu e a Nani, uma do lado da outra, vão falar, e essa cabeluda aqui nunca me enganou. É, certeza. Porque, cara... Se fosse perguntar Exatamente. Se fosse perguntar, se alguém não soubesse, botasse uma do lado da outra, ia cara. Não tinha como, sabe? Sim. Mas é exatamente isso. É essa identificação que não tem como prever, Cara, né? e a gente prende muito com uma caixinha, né? Então, tipo... Estereótipos de estereótipos de masculinidade, gênero mesmo, né? feminilidade. Então, assim, existe esse questionamento, pode acontecer na infância, em qualquer fase da vida, e não quer dizer que essa pessoa realmente tenha uma questão de ser uma pessoa trans, né? Pode ser só que ela não se identifique com alguns aspectos do gênero, mas ela não quer se identificar com outro gênero, Sim, né? Ela não sim. se entende diferente de mulher. Só eu me entendo como uma mulher que não gosta de vestido. Tipo, tudo bem, sabe? E é engraçado como esses alguns gostos são aceitos e outros gostos são questionados, né? Sim. Porque assim, desde o vestido, desde o eu gosto de vestido, eu não gosto de vestido, desde isso até o gosto sexual, por exemplo. Então, assim, você consegue entender, sei lá, a mulher que gosta de uma relação que dure mais tempo na cama e a outra que gosta de uma relação que dure menos tempo na cama. Isso você consegue entender. Mas uma pessoa que goste do mesmo gênero, a outra... Aí isso parece que o teu limite de compreensão do gosto... Ah, não, até aqui eu vou, mais que isso eu não vou, sabe? O limite da compreensão da liberdade da gente esbarra na onde fere o patriarcado. A verdade é essa, né? Tipo assim, se feriu o patriarcado, onde é óbvio que mulher gosta de homem. Tipo, como você vai ferir essa lógica? Quem é que não vai gostar disso aqui? Sabe? Então, isso é geralmente mais questionável, né? É mais questionado. Tipo, e tanto que você vê que elementos de feminilidade são mais questionados nos homens gays, por exemplo, né? Por exemplo, pra gente, mulheres, passear ali um pouco em relação à roupa, tô falando, no gênero, é menos problemático, porque você está se aproximando mais. Se você quiser usar um terninho ou uma calça, você está se aproximando mais do que é poder na nossa sociedade, que é se aproximar da imagem do patriarcal. Um homem que quer usar elementos de feminilidade, ele está se distanciando disso. Ele está sendo mulherzinha, sabe? Ele está se diminuindo perante a sociedade. Entendi. Então, tem isso. Então, eu acho que é muito isso, sabe? Que determina o que pode e o que não pode. E também outros fatores, né? Tipo assim, quanto mais padrão você for... Tipo, se você é uma mulher muito padrão e se veste e em algum momento tá com um look menos feminino, vai ter menos peso pra você de que se você não for uma mulher super padrão e não se vestir. Então, quanto mais rebelde às leis do patriarcado da sociedade você é, mais repressão você sofre, né? Então, são incontáveis coisas que vão ser. Mas sim, realmente, é isso que você falou. As pessoas conseguem entender algumas coisas e outras elas simplesmente não conseguem entrar na cabeça, assim. E alguns, tipo, sexualidade, gostar do mesmo gênero, né? Tudo isso pra mim, na minha cabeça, tem a ver com tudo isso, assim. O quanto você fere ou não a ideia social do que é poderoso, do que é incrível, do que é intacto na nossa sociedade, sabe? Assim, tanto que você vê, por exemplo, tipo, eu namoro uma mulher, a gente é muito diferente do jeito que a gente se apresenta pra sociedade. Então, tipo, geralmente,
eu estar com uma mulher é super fetichizado, por eu ser uma mulher que performa feminilidade, né? Por ser uma mulher, tipo, que segue muitas coisas do padrão, né? Tipo, Chamam de cabelo lady, né? comprido, nananã. Então, tipo, eu gostar de uma mulher vai muito mais pra um lado de de fetichismo, como se a minha sexualidade também estivesse sendo como uma mulher para os homens, para disposição do olhar masculino. Já a Luísa, que performa menos feminilidade, é como se ela estivesse tentando burlar o sistema para se parecer com eles. Sabe, assim? Tipo, a daí visão queria é ser muito homem. diferente. A lei é ser homem, sabe? Assim, a lei é tudo para eles, tudo deles. Então, ou você tá, tipo, tentando enganar o sistema, porque você não é feminina, e você quer ocupar o papel deles, ou... Se você é feminina, você tá fazendo isso para eles. Sabe? Acho que funciona um pouco assim na minha percepção. Agora, só para concluir de criança, para não fechar o raciocínio, Boa. depende muito da disforia que ela tem com o corpo. A maior questão da pessoa trans, né? Ser trans não é um diagnóstico, não é uma doença, nada, mas é o grau de sofrimento que ela tem com o próprio corpo. Tem crianças que falam disso desde pequena, assim, já se machucam, se mutilam, falam que não gostariam de ter determinados genitais e tal, e choram muito, e tem muita questão com isso. E tem crianças que levam isso numa boa, que só brincam ali nos papéis de gênero e depois vão se entender mais nas fases adultas. Então, E que pode ou não levar isso pra fase adulta. Não quer dizer que o fato dela se importar mais ou menos, lá na frente vai não. importar mais ou menos. Geralmente, né, quando tem muita disforia, vai levar. Geralmente é uma coisa mais marcante, né? Porque esse outro grupo pode ser um grupo só de crianças que, na verdade, não tem nenhuma questão com a cisgeneridade delas, né? Elas só, na verdade, não... Estão tendo comportamentos... Não entendem muito gênero, não se identificam muito e tá tudo até bem. porque Assim, não estão brincando Estão com brincando papéis de e usando gênero, assim, roupas que são umidade- consideradas masculinas ou femininas. Sim. Mas o ideal é acompanhar com terapia, e aí, quando for entrar próximo da puberdade, né, que se vê que é uma questão mesmo, tal, para crianças, teve ali um acompanhamento, Começa o entendeu? Aí tem que interesse, né? bloquear a puberdade um tempo até fazer esse acompanhamento certinho e definir, assim. Mas é meio isso. Então, assim, pais, não precisa apavorar se as crianças começarem a questionar gênero e tal em casa, mas, tipo, se for uma coisa que tá muito intensa, que você vê que traz muito sofrimento, é legal começar a acompanhar. Das últimas edições, a edição de vocês foi a melhor disparado. Não sei se pelo enredo, não sei se pelo momento que estávamos todos em casa, não sei... Acho que uma junção de Uma tudo, junção né? de tudo. Qual que você acha que foi o principal diferencial? E foi o primeiro que teve camarote e pipoca, não foi? Sim. Eu acho que teve muito enredo. Teve uma coisa que... É que eu não acompanhei de fora, né? Então, depois eu fui entendendo aqui fora. Teve uma coisa que eu achei legal, que essa coisa do prêmio foi trocando de mão. E essa Você semana sabe é que até a isso. metade você ia ganhar. Era seu, Você sabe, né? Já te falaram isso muitas vezes? Foi a coisa que mais me falaram até hoje, assim. Eu imagino. Eu saí e já... Meu irmão, tipo... Você sabe que você tinha 1,5 milhão Você na estava sua tão mão? perto. Meu irmão já tava, Não, mas tipo assim, ó, agora ela já tem... Não, eu sei, mas é que eu fico imaginando na hora a pessoa te falar assim... Você ia ganhar. Eu nunca consegui dimensionar isso. As pessoas me falam muito isso, mas eu não. É muito estranho, né? Você não tem essa dimensão lá dentro. Tipo, nem quando eles falaram pra mim, não, o pessoal gosta de você lá fora. O que é gostar de você lá fora? Você não tem noção da dimensão que é. Sim. Não sei. Eu nunca tinha acompanhado o BBB tanto na internet pra saber exatamente qual era o grau de entrega das pessoas, de torcida das pessoas. Tava uma entrega Então, eu enorme. não tive E a tua muita referência era o noção. anterior, que não tinha sido tanto quanto foi a sua edição. Sim, não tinha tanta referência. Eu já tinha uns 3 BBBs que eu acompanhava, como eu já estava trabalhando como obstetrícia, que eu acompanhava bem, mais ou menos, né? Porque eu não tinha muito tempo para ficar acompanhando. Então, eu sabia uma coisa ou outra ali, mas não sabia exatamente como era a dinâmica do BBB aqui fora, Sim. né? Então, quando eles falam, as pessoas gostam de você, eu falei, que bom, né? Tipo, ótimo, porque até Era o ali... mínimo que eu esperava de mim. Até ali eu pensava assim, velho, o Brasil deve me odiar, porque eu fui pra lá, gente, é muito doido isso, né? Quando eu saí de casa, minha irmã falou 2 coisas pra mim. Não beija mulher e não milita. Porque eu tava naquela fase de deslumbramento com o feminismo, tipo, recém-descoberto. Eu queria falar sobre o feminismo com qualquer pessoa que respirasse na minha frente. Não sabia quase nada ainda, mas eu queria falar, entendeu? E Tipo o que assim, algumas pessoas aqui o fora que- estavam esperando de você? Que você beijasse uma mulher e que você militasse. É muito doido isso. Que assim, aí, quando aconteceu a situação com os meninos, porque daí eu fiz umas brincadeiras lá, mas eu falei, eu não vou ficar militando, não vou ficar falando nada aqui demais, não, vou ficar de boa aqui na casa. Quando aconteceu o rolê com os meninos, não tinha como não, entendeu? Tipo, era um rolê, tipo, velho, não vou participar disso, assim, não vou passar por cima também do que eu acredito nesse nível, né? Não Tipo vou assim, ser a pessoa chata, verbalizou mas- pra mim
um rolê desse, eu não fingi que isso não aconteceu. Aí eu falei e tal, mas aí eu pensava, velho, vou ser eliminado? Que bosta, ano passado deu tudo errado. Quem militou saiu, o pessoal deve estar me achando uma chata. E aí, tipo, deve estar todo mundo do lado dos meninos. E aí eu comecei a me questionar, será que eu escutei isso mesmo? Meu Deus, será que eu tô doida? Será que eu comecei a ficar doida lá dentro, assim, questionar se eu tava realmente certa do que eu tinha escutado, do que tinha acontecido. E aí, então, quando o pessoal da casa entrou, foi um alívio nesse sentido, que eu falei, nossa, que caraca, não esperava isso do Brasilzão, não, entendeu? Não, a O cena... pessoal da casa de vidro. Tinha vindo do Isso? Facebook Quando 2018, ele ali, entra eleições. e vai direto em você, te abraça. A gente aqui fora fez assim... Ah, agora todo mundo vai entender. Exato. Sabe? Cara. Foi. E a gente não, eu e a Gi, a gente não tava firme assim mais. Tipo, porque daí os meninos, eles eram mais incisivos, né? Tipo, vocês vão sair, vocês vão ver só. Ficava provocando quando a gente tava perto, ou passava pela sala. Eu pensava, meu Deus, eu vou mesmo, né? Mas tá bom, é isso aí que eu sou, então vamos sair por isso mesmo. E é isso, lá fora a gente vê o que faz. Mas eu achava real que o público não tinha gostado, tipo, dessa atitude que a gente tinha tido. E aí, quando eles entraram e aí, além de tudo, no paredão não saiu o que a gente esperava, Sim. né? No paredão antes da Casa de Vidro. Porque a gente não sabia do Qual outro que era rolê. o paredão? Era o Patrix com o Adson. Aham. E a gente achava que o Adson ia sair por todo o rolê que tinha acontecido. E o Adson ficou. Aham. Falei. Saiu o Patrick pela fala que ele teve na festa, Que não a foi? gente não sabia. É. Que a gente não sabia desse rolê dele. Aí todo mundo ficou, como assim? Aí eu falei, no, ferrou grande, né? depois eu bati no paredão, eu tô Que o fora dessa Pyong casa. saiu também. É, E aí... que não fazia sentido. Só que vocês também não sabiam como tava sendo a imagem dele. Sim. É. Não da turma, mas dele especificamente. Não, lá dentro é muito doido. Você não tem referência externa. Sim. Tipo, você vive 1%, porque você não vê tudo que tá acontecendo. Então, você tem a sua percepção da realidade baseada no que você viveu na sua vida, no que você acredita, nos seus medos, em tudo que tá em jogo ali, né? Então, tipo, é isso aqui. É uma visão bem limitadinha de mundo. Assim, e... Nossa, o maior aprendizado que eu tive lá foi o quanto a referência externa também é importante. É. O quanto a gente viver só no nosso mundo faz a gente tomar só, sabe, decisões muito erradas. Sua a gente leitura precisa. talvez não seja mais... Você não é tipo, não ligo Certa. pra que ninguém fala. Tudo bem, você não precisa ligar na ponto de... Mas assim, a referência Referências. externa do mundo é importante pra você moldar os seus pensamentos também, né? Pra você moldar as suas vivências, pra você sair da tua bolha, do teu contexto. Então foi muito doido. Nossa, aí quando eles falaram, você tá certo, o pessoal gosta de você, eu pensei, que bom. Sim. Pelo menos eu entendi que eu não tava errada nisso Ali aí. ainda você tava com o prêmio na mão, né? Então aí, mas eu não tinha nem noção que era isso. É, você não sabia, você não tinha como Porque saber. dentro da casa não era. E a gente se molda pelo que é lá. Tipo, dentro da casa não era popular. Sim. Até aí, né? Depois mudou um pouco. Mas, tipo, até aí não era. Tipo, eu ia agir, ninguém gostava muito da gente. A gente ficou na xepa, tipo, umas 5 semanas. Sei lá quantas semanas seguidas a gente ficou na xepa. Tipo, não era, tipo, as favoritas da galera lá dentro. Então, foi uma... Eu não tinha noção do que era, não. Tipo, aí quando o povo fala, eu falo, cara, ai, meu Deus, ainda bem que eu não tinha noção. Porque se eu tivesse vivido aqui fora e visto eu perdendo o prêmio, eu ia sofrer mais. Você entrar lá dentro... Pelo menos lá dentro o prêmio nunca tinha sido meu na minha cabeça. Então, eu entrei sem prêmio, saí sem prêmio, tá tudo bem. certo. E também, uma atitude mínima já fazia o público mudar de ideia. Por exemplo, Sim. o Pyong estava sendo bem quisto. Foi só ele falar, ele crescer pra cima das pessoas, tipo, falar, me bota então no paredão, eu duvido. Aí a gente começou a achar ele mais arrogante. Aham. Aí falou, então vamos tirar ele pra ele ver e tudo mais. Sim. E misturou com torcida de futebol, Marcela. Pois As é. torcidas de futebol. Isso As eu fiquei pessoas soltaram chocada. fogos no paredão de Manu e Prior. Isso eu fiquei chocada Foi. quando eu descobri. Tipo assim, altos públicos misturados, né? Tipo, naquele BBB ali. Legal, o que fez o enredo ser isso, altos e baixos e semanas Sim. boas. Assim, pra Você lembra gente, que- quando a gente saiu, doeu um pouco, né? Os altos e baixos, mas tá tudo bem. Você lembra que teve, nessa votação da Manu e do Prior, que teve o recorde, que o programa BBB ganhou o Sim, 1 recorde... bilhão, né? De votos, sei lá o quê, mundial, É, de maior foi. votação em reality shows. A gente assim, caralho, o brasileiro é muito maluco mesmo, cara. Sim. A gente é, né, realmente engajado no A gente propósito é de um mesmo. reality show, né? Tanto que, cara, eu olho o tanto de seguidor que eu tenho, às vezes eu olho umas atrizes de umas séries que eu acho foda e vou olhar o tanto de seguidores que ela tem e falo, gente, brasileiro é muito doido, porque a gente do reality saiu com 6 milhões de seguidores, a mulher tá lá Sim. no filme estourado mundialmente, não tem isso tudo. Então, assim, nós somos realmente um pouco engajados além da média, mas... Que bom. Bom pra gente que gosta de ir pra reality show, tá ótimo. Hoje em dia, você lê o jogo do Prior como um bom jogador? Cara, hoje em dia, eu acho que ele gerou entretenimento.
Eu acho... Eu, na época, assistindo, eu tava do lado de vocês. Eu queria que ele se ferrasse, velho. Eu queria que ele saísse na primeira... E a Cris torcia pra ele. Eu entendo. Mas Muita gente também torcia pra ele, mas eu tava mais do lado de vocês. E aí, depois de um ano que acabou e tal, que a gente analisa as jogadas, fala, mas caramba, ele fez... Eu acho Ele que ele foi fez muito boas inteligente. jogadas. Tipo assim, em Quando ele algumas tirou coisas. todo mundo do VIP, só deixou o Babu. Sim. Vocês foram tudo pra xepa. Não sei se você tava ainda. Tava. Você tava ainda. Teve... quando eu tava lá dentro, por exemplo, ele criou uma narrativa que o brasileiro ama, que é a narrativa do excluído. Tipo, o brasileiro não pode ver essa opção, né? Tipo assim... E, de fato, ele não era excluído, só que ele era do grupo, inicialmente, que foi eliminado. Então, tipo, ele acabou em minoria pelas escolhas dele dentro do jogo. Mas ele conseguiu reverter isso de um jeito que é como se as nossas escolhas dentro do jogo tivessem feito ele ficar sozinho dentro da casa. E também porque ele tava protegendo o Babu, porque ele de fato tava, Sim. não era cena, ele de fato fazia. E ele tentava, então assim, o que eu acho que aconteceu ali? A gente gostava muito do Babu. E a gente via o Babu, assim... as pessoas que o Babu tentava proteger nem sempre o protegiam de volta. Então a gente falava assim, porra, que sacanagem. E ele super fiel, né? Exato. Então, eu acho que o olhar pro Prior... Por exemplo, eu lembro que teve o paredão, acho que foi um antes da final, alguma coisa assim, antes da semifinal. Que eu falei assim, gente, olha só. Porque tinha uma galera que queria o prêmio pro Babu. Uma galera muito grande. Então eu falava assim, se não tirar agora, eu não lembro se era um paredão com a Thelma, ou eu não lembro quem foi esse outro paredão, tá? Mas era alguém, eu falava assim, se essa pessoa não sair agora, o prêmio não vai mais pro Babu. Esquece, a chance é agora, tem que deixar no final Babu e mais duas, pra gente ter alguma chance pra torcida se dividir. E aí, então assim, foi essa confusão ali. Essa dinâmica. Não, ele foi... O Felipe, ele tem altas coisas, assim, que eu acho... a nível de Big Brother, muito interessantes. Primeiro, ele é extremamente verdadeiro. Você pode achar a verdade dele chata, às vezes? Pode achar, mas assim... Mas eu falava isso lá dentro não pra ele. Você é muito verdadeiro. E isso é legal, porque, tipo assim, ele era coerente no pensamento dele. Sim. Podia ser um Você pensamento... gostar ou não. Não, podia ser um pensamento que às vezes eu olhava e falava, gente, você tá viajando na maionese. Mas assim, era coerente. Com o que ele tava... Com os meus miojos. Com o que ele tava vivendo ali dentro, era coerente. Ele era muito verdadeiro, ele era muito fiel, ele fez uma coisa muito inteligente, que foi não virar um grupão. Ele falou desde sempre... Eu tô aqui pelo Babu, eu e o Babu, e, tipo, não mais ninguém. Isso só te ajuda a levar o game mais adiante, porque você tem menos gente pra proteger, você tem mais opções de voto, seu dinamismo no jogo é muito maior. Ele participou das coisas todas. Ele participou de festa, ele participou de jogo, ele jogava bem. Então, sim, cara, eu acho ele um excelente jogador. Eu acho que ele foi uma figura muito importante dentro do Big Brother. Não, e ele falava aí que tá. Eu acho que a torcida Prior, e não desmerecendo ele, de verdade, ele foi... Ano passado ele veio conversar com a gente, muito querido. Não é desmerecendo ele, mas eu acho que a maior parte da torcida ali que o defendia é porque ele assumiu o papel de dizer pro Babu as coisas que a gente queria dizer. Sim. Então, quando ele falava pro Babu, você tá sendo otário, não sei o que, a gente falava assim, é isso, você tá sendo... Sabe? Sim. Então, a gente não podia perder o Prior. Sim. Ali. A gente não podia, porque se a gente perdesse o Prior, entregava o Babu. Entendi. Sacou? Então, eu que tava desse lado de cá, eu tava nessa assim. E longe de dizer precisamos... Não, eu gostava dele também. Eu falava, não, cara, ele é o único que tá, de fato, protegendo o cara. O Babu foi pra 9 paredões, sei lá. Mas, então, e a hora que ele voltava do paredão, era o Prior que tava ali por ele, sabe? Então, eu acho que mora nesse lugar aí. Não, teve muitas era coisas. A nossa voz. Ele teve muito enredo. Ele foi uma figura, tipo, inesquecível pro Big 20. Não tem o que dizer, assim, não tem. Lá dentro da casa, a gente ficava meio tipo, não é possível que o público tá comprando essa história, sabe? Mas compra sim, porque no contado de fora e olhando todo o contexto, você vê que funciona. E ele realmente era um cara que, tipo assim, ele estava presente em tudo. Tipo, ele festava. Ele jogava, tipo, as provas com vontade, sabe? Ele participava das discussões, ele enchia o saco, ele brigava. Ele é aquele rolo todo, sabe? Ele era engraçado quando tinha que ser. Então, ele é uma figura, assim. Hoje em dia eu olho, assim, mesmo lá dentro eu já sabia que ele era uma pessoa, tipo, que se destacava ali no game. Sim. Mas, obviamente, que eu tinha uma visão diferente de dentro da casa, a gente sempre tem. E aí eu pensava, não, o público não tá comprando isso não e tal. Mas, sim. Eu acho que só que a gente tirou a Bianca, a Boca Rosa, cedo demais. Demais, gente. A gente errou nessa. Demais. Não vou perdoar ninguém, não. Pelo amor de Deus. A Bianca dentro do Big Brother por mais tempo ia ser só entretenimento, Ia mesmo, cara. ia só mesmo. entretenimento. E ela pagou um negócio, assim, voltando. Tipo, no paredão dela com o Prior, por exemplo,
ela pagou um negócio que se alguém tinha que pagar ali era o Prior, né? Tipo assim, com todo o mérito dele de game depois e tudo isso, dizendo assim, julgaram ela por estar envolvida com um rolê que ele também estava, tipo, teoricamente lá dentro. Mas, enfim, nem entrar nesse mérito, mas tiraram a Bianca cedo demais. Esse é um arrependimento. Ela seria um entretenimento, assim, muito bom. A Bia é muito verdadeira. Sim. E é isso que eu falo, tipo assim, eu acho que lá dentro do Big Brother, quanto mais verdadeira a pessoa, mesmo que tenha coisas que te incomodem nessa verdade, mais legal ela é pro game. Mais Exatamente. interessante ela é, porque ela não mede o que ela tá fazendo. Isso é muito legal de ver. Tipo, a Bia era uma pessoa que não media o que ela tava fazendo. Não media. Ela entrou ali pra jogar? Não media, ela entrou ali pra viver, Pra se viver, divertir. Então, exato. ela bebeu, ela festou, ela brigou, ela foi, ela chorou. Tipo, ela... Nesse rolê dos meninos, assim, por exemplo, ela... Até ela ficar do lado deles, né, mostrava que ela, tipo... Tinha a era verdade muito verdadeira. dela. Tipo, ela era muito ela, assim. Porque senão ela ia pro mais fácil, que era, Sim. tipo... Vou ficar aqui do lado das meninas, né? Ela escolheu, tipo... Olha, eu entendo o que as pessoas pensaram. A gente já conversou muito aqui fora. Eu entendo até o que ela pensou lá dentro em algum momento, né? Mas... Tiraram. Nossa, ela seria entretenimento demais, Seria, a Bianca. E a Luísa? Como é que tá? Ah, a Lu tá indo, né, A Lu- gente? Estamos em processo aí. A gente quer conversar com ela também. Ai, sim. Em Sim, breve vocês vão aí ela amar. vem. Vocês vão rir do começo ao fim, tá? Já se prepara da vida. Perfeito. Já se prepara pra quando for assistir, gente, porque é só pra rir com ela, vou falar pra você. Cara, a Lu passou por muito processo difícil, né? Foram 2 perdas muito grandes no final do ano, assim, pra ela. E ela se desestabilizou muito, 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 assim. Perdeu o chãozinho dela, assim. Ela tinha tudo muito certo na cabeça dela, né? Sobre quem ela era, os planos de carreira, os planos de dupla. E, de repente, isso tudo foi muito roubado dela, subitamente. E aí ela se viu nesse momento de agora, sabe? Agora. E ela tá nesse processo agora de reestruturar, assim, de entender quem ela é como artista, solo, sabe? Que ela passou por todas as fases possíveis. Não quero mais cantar. Não, sim, eu quero cantar. E agora ela tá se entendendo nesse momento, tá se fortalecendo um pouco mais. Que é totalmente compreensível, né? Muito. Né? Muito. Assim, gente, foi muita pancada. Tipo, muito pancada, assim. E a Lu, apesar de ela ter uma imagem muito forte, a voz muito forte, né? Ser uma coisa... Vocês vão ver, ela é tipo uma coisinha que você quer mastigar. Nenê. Ela é um nenê. Ela é uma mulher muito decidida, muito forte, sim, mas ela é muito doce também, sabe? E aí ela sentiu muito tudo isso, assim. Mas agora ela tá indo, tá ficando tudo bem. Eu falo, ninguém vai deixar você parar de cantar. Você esquece essa possibilidade. Que teve alguns momentos que ela falou, não sei se eu consigo subir num palco sem Maurílio. Eu falei, ninguém vai deixar você parar de cantar, não. Pode esquecer. E a galera abraça muito, né? Sim. O público é muito carinhoso, Muito. muito parceiro, apoia demais, né? Muito. E isso é muito importante. Ela precisa muito disso, assim, sabe? Sim. O primeiro evento que a gente foi, depois de tudo, tinha uma galera na porta, e aí a galera começou, tipo, chamar o nome dela, assim, na porta do evento. Nossa, ela chorou. Tipo, largada, assim, sabe? Porque ela acho que nem tem noção desse carinho ainda, assim, né? Mas vai receber muito, meu amor. Ela deve estar assistindo a gente aí. Beijo, Lu. Tem muito com carinho pra certeza, ela. com Ela tem um certeza. talento incrível, não tem indiscutível, né? Sim. Ela é uma pessoa muito maravilhosa. Mas é muito maravilhosa. Ela tem muita luz, né? Tem. E muita vai luz. brilhar muito, tenho certeza. Com aí. certeza. Vai ter com todo um certeza. público de É um segunda voz processo, pra ela. É um processo, é totalmente compreensível, todas as dúvidas, toda a insegurança é compreensível. Claro que é. Não tem como, mas assim, é uma força que só vai acontecer aos poucos E cada um tem seu tempo. Sim. E se fraquejar no meio do caminho também tá tudo certo, porque é normal, sabe? Se fizer 2 shows e tiver vontade de ficar uma semana sem fazer, vai acontecer e tá E tudo a gente vai certo. respeitar. Porque não é uma coisa assim de passou, virei a chavinha, pronto. Não é pronto, sabe? Sim. É aqui, tem dia que não vai ser fácil, tem dia que vai ser mais fácil. E é assim, não tem, né? A gente tem um imediatismo na vida, né? De, às vezes, não querer se respeitar, assim, né? E tipo, eu preciso apresentar alguma coisa, eu preciso... Mas até que a Lu, ela é bem consciente disso. Eu sempre achei isso bem, bem legal nela, assim. Nos 2 lutos que ela teve, ela se sentiu no direito de não ir pra internet de primeira, sabe? Ela falou, cara, eu não tenho o que dividir com as pessoas agora, sabe? Eu não quero postar uma foto bonita só porque é o movimento das pessoas, tá todo mundo postando, porque eu nem sei o que eu tô sentindo sobre tudo isso. Então ela até se respeita, assim, um pouco nesse, sabe? Sim. Esse time. Ela é bem respeitosa com ela, eu acho isso muito legal, As assim, pessoas muito querem uma honesto. resposta na hora, né?
Mas aí Fala pra gente como você tá se sentindo aí no meio desse problema. Faz uma live, conta pra gente, calma. posta uma foto, escreve um textão. E até cobrando o contrário, tipo assim, você não postou porque você não se importa. E ela, tipo, sabe, nem se levantava da cama. Tipo, ela não é que ela não se importa, ela se importa tanto que ela não consegue vir aqui Sim. elaborar o sentimento dela de uma maneira, tipo, leve pra vocês, Sim. sabe? Pra não ser uma coisa assim. Que as pessoas comparam a reação também de outras pessoas, falando, mas aconteceu com fulano e ciclano postou e levantou e continuou. Mas não, cada pessoa recebe isso de uma maneira diferente, cada pessoa reage, tem seu tempo de processar as coisas. O luto, ele é muito pessoal, né? Cada Muito pessoa pessoal. vive muito. Tem gente que usa isso, tipo, de motriz pra sabe, vou seguir aqui com toda a força do mundo. Tem gente que precisa ficar preso naquilo ali um pouco pra digerir aquilo ali, né? E se permitir sentir a dor, e se permitir chorar, e se permitir se sentir frágil, né? E aí ela teve todos esses momentos. O de imediatismo, meu Deus, eu não tô fazendo nada, o povo vai me esquecer. Eu falei, não pode esquecer, não. Tá tudo sob controle. Mas ela até, em linhas gerais, a Lu se respeita muito. Eu acho isso muito legal, assim. Ela vive esses momentos dela. Vai dar tudo certo, tenho certeza. Com certeza vai.